E hoje, justamente, eu queria fazer um paralelo sobre nós mães e Deus, né? E Deus. E é assim, quando nós mulheres nascemos, o que acontece? A gente nasce, a gente se torna uma criança e a gente começa a brincar com brinquedos, não é? E qual é o brinquedo que a mulher mais brinca, gente? Boneca, não é? A maioria. Tem algumas, às vezes, que não curte muito, né? Que tem uns casos. Mas assim, é boneca. A mulher, desde pequenininha, ela já tem isso nela de cuidar. Então, ela vê a mãe dela cuidando dela, se identifica, e o que acontece? Ela vai e faz tudo igual na boneca, né? Então, eu lembro que, quando a Débora e o Rafael eram pequenos, né, eles brincavam de casinha. Só que como era um menino e uma menina, a brincadeira deles era bem radical, era uma casinha radical, sabe? Então tinha todo aquele lado dos filhos, que eles pegavam todos os bonecos dele, Homem-Aranha, o Superman, tudo, e eram os filhos. E a Débora pegava todas as bonecas dela, então eles tinham uns 11, 12 filhos, assim, né? Era muito engraçado, eu me divertia muito. E o Rafael era o pai, a Débora era a mãe, e aí eles estavam com os filhos, misturavam aventura no meio, sabe? Que o monstro ia chegar, e aí, mas aí sempre tinha um filho desobediente no meio, não sei porquê, gente. Mas sempre tinha, e aí eles corrigiam o filho, né? Que desobedecia, era um filho muito louco. E aí eu estava lá embaixo na minha casa, era sobrado, de repente eu via o boneco voando lá da escada. Aí eu olhava e eu, oxe, o que está acontecendo aí? Eles estavam corrigindo o filho, olha como eles corrigiam o filho. Mano, meu Deus, se vocês falam isso para alguém, vão achar que estou jogando vocês da escada, gente. Eu falava, não faz isso com o filho, coitado. Mas era o jeito, mas assim, tinha a brincadeira, né? Eu via a Débora com a boneca dela, todo cuidado de trocar, de dar mamar, de dar comidinha. O Rafael ficava com essa parte da correção radical, entendeu? Mas é isso, nós nascemos com isso dentro de nós. Esse desejo de cuidar, de ser mãe. Aí a gente cresce, começa a namorar, né? E aí a gente fica noiva, e aí nós vamos casar. E quando a gente vai casar, não vem só o marido na nossa cabeça, gente, mas passa na nossa mente que um dia a gente vai ser mãe. Vem na nossa cabeça o fruto daquele casamento, não é verdade? Aí a gente casou, está no começo do casamento, e aí a gente já pensa quando a gente for ter nossos filhos, não é? A gente fica pensando nisso. Algumas planejam com seu marido, né? Então elas planejam, falar, daqui 2 anos, né, e o marido entre acordo, nós vamos ter um filho. Aí chega na época que eles planejaram, aí começa a famosa tabelinha, né, pessoal? Aí vai as tentativas de ter filhos, e aí às vezes a menstruação atrasa, aí gera aquela expectativa, vai fazer o exame, deu negativo, ó, tristeza. Mas aí vai toda uma expectativa, até que deu positivo. Outras não planejaram assim, mas aconteceu no meio do casamento. Às vezes não tomou remédio direito, né? Essas coisas, e de repente você se viu grávida, né? Só que assim, a partir do momento que isso se concretiza na nossa vida, gente, muda, não muda? Aí tudo na nossa cabeça passa a ser em prol do filho, do bebê que vai vir. A gente até esquece de ficar comprando roupa para a gente. A gente já pensa nas coisinhas que vai comprar para o bebê, né? A gente só vai comprando porque nosso corpo vai mudando, né? Então, precisa fazer alguma coisa ali, trocar de roupa. Mas a gente já pensa em chá de revelação, chá de bebê, é tudo que é chá que existe. E já pensa na roupinha, na arrumação do quarto, tudo, gente. Mas nós sonhamos com aquele bebê muito antes de a gente ter ele na nossa barriga. A gente sonhou com esse bebê desde que a gente era pequena. Desde que a gente era pequena. E Deus, Ele é assim. Deus é assim. Gênesis, capítulo 1, versículo 1, diz assim:
no princípio, Deus criou os céus e a terra. Quando começa aqui a palavra de Deus, Deus já estava pensando na humanidade. Deus já estava pensando. Quando no princípio Deus criou os céus e a terra, Deus já estava pensando em cada um de nós. Assim como nós, que desde pequenininhas pensamos em ter filhos. Tudo que a gente for ler a partir daí, a criação, né, a separação das águas, o sol, né, para separar o dia, a lua para separar a noite, toda a vegetação na terra, todos os animais, aves, animais marinhos criados, tudo, o mar, as nuvens, a chuva, o céu, tudo que Deus fez, foi pensando na humanidade. Olha que maravilhoso, gente. No princípio, Deus criou os céus e a terra, pensando em nós, seres humanos. Depois que estava tudo pronto, o que Deus falou? Façamos o homem. Façamos o homem. Nós estamos aqui, todos nós, todas as pessoas do mundo, porque Deus sonhou com cada um de nós. Deus desejou ter a cada um de nós. Assim como nós preparamos o quarto para receber o nosso bebê, Deus preparou todo o planeta para nos receber. Deus preparou com perfeição. A palavra de Deus fala no Salmo 139, versículo 16, a parte B do versículo. Salmo 139, 16, a parte B. Diz assim, vou ler inteiro, tá? Os teus olhos virão meu embrião, e agora todos os dias determinados para mim, foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Antes de você existir, todos os seus dias já foram determinados por Deus. Olha que maravilhoso. Antes do nosso bebê vir ao mundo, tudo a gente já determinou para eles. Não é verdade? Já preparamos tudo. Quando o bebezinho nasce, ele tem tudo de que ele precisa. O bebezinho nasce na família, ele tem amor, ele tem provisão, ele tem um lugar gostoso e quentinho para dormir. Não é? Tem um lugar especial na casa para ele. Todos esses dias da sua vida, Deus determinou para você. Quando nós temos filhos, nós só pensamos o melhor para eles. A gente só pensa o melhor para os nossos filhos. A gente não quer o mal deles, não é? Às vezes a gente vê alguns casos de mãe que abandona seus filhos, mas talvez alguma daquelas mães não estão pensando mal para o bebê. Às vezes está pensando, alguém melhor do que eu vai pegar o bebê. É uma coisa horrível o abandono, não é? Mas vai saber o que passou na cabeça daquela mãe. E a palavra de Deus fala que mesmo que a nossa mãe se esqueça do bebezinho que amamenta, Deus nunca se esquece de nós. Ó, que amor perfeito e maravilhoso, gente. Perfeito e maravilhoso. Mateus 7,11 diz assim: se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Nós sendo maus. Às vezes você pensa, eu não sou má. Ah, a gente é mau sim. Há maldade dentro de nós. Mas se a gente sendo mau, sabe dar boas coisas para os nossos filhos, quanto mais Deus não quer te dar do melhor. Porque o amor dele é perfeito. O amor de mãe é maravilhoso, mas muitas vezes nosso amor é falho. É falho, gente. Né? Tem vezes que a gente fica brava, com raiva às vezes dos nossos filhos, principalmente quando eles fazem pirraça. E é osso, né? Você está na rua, é aquele escândalo todo, e você se sente envergonhada, sabe? Então tem momentos que você, né? Mas Deus é perfeito em amor.
Deus é perfeito em amor. O que Deus pensou para nós? Porque quando nós temos filhos, nós temos vários pensamentos a respeito dos nossos filhos. Vários planejamentos a respeito do nosso filho. O que nós queremos que eles sejam quando crescer. O que a gente não quer que aconteça com eles. E o que Deus pensou a nosso respeito, a respeito de cada um de nós. Está em Gênesis 1, 27 a 30. O que diz assim. Gênesis 1, 27 a 30. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus: eis que lhes dou todas as plantas que nascem de toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimento, a tudo que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. Quando Deus sonhou conosco e nos criou como humanidade, os sonhos, os pensamentos e o projeto de Deus era que governássemos. Deus fez todo o planeta Terra com perfeição e Ele deu nas nossas mãos. E falou: governe, é teu. Olha que responsabilidade. Olha que presente que nós recebemos. Assim como você, pai e mãe, pensa no melhor para os seus filhos. Sonha e projeta o que eles serão quando crescer. A gente nunca sonha e projeta que eles vão ser um mendigo da rua, não é? A gente nunca sonha e projeta que eles vão estar, muitas vezes, aprisionados nas drogas. A gente nunca sonha e projeta que muitas vezes eles vão entrar num relacionamento errado, que vai acabar muitas vezes num divórcio. A gente sonha e projeta o melhor para eles. E Deus projetou o melhor para você e para mim. Deus, além de projetar, Deus preparou para nós um lugar, que é Gênesis 2, versículo 8, que diz assim: ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. Versículo 15, o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden, para cuidar dele e cultivá-lo. Deus preparou um lugar para nós perfeito, aonde teria toda a provisão que precisássemos, provisão de alimento, provisão de amor, porque neste local, neste jardim, Deus se relacionava conosco, face a face, todos os dias. Semana passada a gente ouviu sobre oração, né? A gente tem esse compromisso. Adão e Eva oravam ao Senhor, porque oração é uma conversa, né? De um lado e de outro, olhando Ele, apalpando ali, ó, tete a tete, como você conversa com a pessoa que está do teu lado, como você conversa com o seu filho, com a sua filha. Olha que maravilhoso Deus preparou para nós. Nós sonhamos com os nossos filhos, projetamos tudo para eles, e eles vão crescendo. Quando é pequenininho, né, muitas mães que têm bebê pequenininho pensam: que trabalho, né, gente? Não deixa eu dormir à noite, aí eu vou amamentar, toda aquela dor, né? E aquela preocupação, e aí começa a ficar doente, aí já era, a gente fica desesperada e tem que levar para o hospital. É pequenininho. Começa a engatinhar, meu Deus, que trabalho, porque agora puxa tudo e sobe, né, fica apoiando na cadeira, engatinha, vai querer pôr a mão onde não deve, não é verdade? Aí eles começam a dar os passinhos e a gente começa a entrar com o quê? Com os nãos para eles. Tem uma época que os nossos filhos mais ouvem não do que não sei o quê, né? Eles até aprendem a falar não rapidinho.
Porque é muito não que a gente fala. Não põe o dedo aí, não sobe aí, não faz isso, entendeu? E a gente vai, porque a gente fala pequenininho, que trabalho, gente. Mas aí eles crescem mais um pouco. E aí, amiga, aí que é trabalho de verdade. E aí você pensa como era bom quando ele era pequenininho. Que eu pegava ele, levava para onde eu queria. Eu falava não, ele não fazia. Tá, às vezes enfiava o dedo na tomada, tomava o choque. Mas não é? Subia no negócio, caía, mas eu tinha o controle. Eu estava ali. Ele estava debaixo da minha, autoridade, do meu cuidado. Mas eles crescem. E aí você vai falar para o seu filho e para a sua filha não. E eles vão confrontar o seu não, vão questionar o seu não. E é isso que aconteceu conosco e Deus. Quando nós pais falamos não para os nossos filhos, nós não estamos pensando no mal para eles. Mas nós estamos os protegendo. Por nós termos mais experiência, nós conseguimos ver aonde aquele caminho vai dar antes deles. A gente passou isso com os nossos pais, com as nossas mães. Que eles falavam não para nós. E o que vinha na nossa cabeça, gente, quando a gente recebia um não? Não sabe, está exagerando, está pegando no meu pé. Acho que vai acontecer isso, mas eu estou sob controle, eu sei. Não é isso. A gente já foi filho. Já foi filho. A gente pensa que estão exagerando. E outra, a gente desobedece porque nós queremos ser donos dos nossos próprios narizes. A gente quer fazer as coisas do nosso jeito. E mesmo que a nossa mãe e o nosso pai falem, não faça. Não é um bom relacionamento para você esse. Não vá por esse caminho. O que a gente faz? Eu fiz isso. Minha mãe está aqui de prova. Estava falando com ela no carro hoje. Falei, mãe, tu sofreu. Mas a gente vai e faz. Vai e faz. E aconteceu aqui com Deus e o homem. Deus deu uma direção para o homem. Deus deu um não para o homem. Mas não deu um não pensando em privar o homem de algo. Mas pensando em proteger-nos como humanidade. Nos guardar. Gênesis capítulo 2, versículo 16. E o Senhor Deus ordenou ao homem. Deu uma ordem, que nem a gente faz para os nossos filhos. Coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. E a gente fala, não vai por esse caminho. Porque você vai se frustrar nesse relacionamento. Não haja dessa forma. Porque não vai ser bom para você. Segue por aqui. Não faça isso, segue por aqui. Mas assim como Adão e Eva fizeram, nós fazemos todas as vezes. Antes como filha, Outros são filhos agora e fazem. Mas a gente faz. A gente desobedece. Qual é a nossa motivação? Sermos dono do nosso próprio nariz. Adão e Eva desobedeceram. Agora, quando os nossos filhos desobedecem, como fica o nosso coração? Como fica o nosso coração? Fica triste, frustrado, Aí eles insistem naquilo. Às vezes a gente fica nervoso. Mas o maior sentimento que há no nosso coração é de tristeza. Porque a gente sabe aonde aquele caminho vai dar. Porque a gente já passou por ele. Já passou. E Deus, na sua perfeição, sabia aonde aquela atitude ia levar toda a humanidade. Aonde a atitude ia levar toda a humanidade. Adão e Eva desobedeceram descaradamente a Deus. Não levaram em consideração a palavra dele. Preferiram acreditar que Deus estava os privando de algo melhor. Acreditaram na mentira da serpente. Quando a serpente chegou e disse, é isso mesmo que Deus disse? Ali Eva já abriu uma brecha. Já mostrou que no coração dela,
ela não tinha 100% de confiança em Deus, porque ela deu continuidade na conversa, acrescentou palavras àquilo que Deus disse. Isso significa que a palavra que Deus falou não estava no coração dela. Talvez ela possa ter acrescentado palavras ali, que ela falou que não era para comer e nem tocar, e Deus disse que não era só para comer. Talvez ela acrescentou aquela palavra para, assinar bem embaixo que Deus falou. Sabe quando a gente quer firmar bem aquilo? Mas a verdade é que a palavra não habitava no coração dela. E hoje, Deus quer falar com cada um de nós. O mesmo sentimento que havia ali, lá no início de toda a criação. O sentimento de ser donos do nosso próprio nariz. O sentimento de irmos e fazermos do nosso jeito, permanece até hoje. Permanece até hoje em nós. Nós vemos como lidamos com os nossos filhos, mas a gente faz igual com Deus, muitas vezes. Adão e Eva, quando eles pecaram, o que aconteceu com eles? Gênesis capítulo 3, versículo 7, diz assim: os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Essa semana eu falei com ele, tá nu na minha cabeça, nus. A mulher até brincou comigo, né? Vou falar o que ele brincou, mas tudo bem. Mas eu falei, não sai isso da minha cabeça, Lê. Mas Deus falou muito comigo. Adão e Eva. O que aconteceu? A serpente falou que quando eles fossem comer, depois você lê com calma na tua casa, mas que os olhos deles se abririam. E realmente, gente, os olhos de Adão e Eva se abriram. E eles viram que estavam nus. Gênesis 2, versículo 25 diz: o homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Significa que eles não ficaram nus aquela hora. Eles viviam nus, entende? Mas os olhos deles se abriram para aquilo. Se abriram. Qual foi a consequência quando eles viram que estavam nus? Gênesis 3:7 diz: então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Adão e Eva, gente, eles não tinham consciência de mal. Não tinham. Sabe um bebezinho que nasce? Não que eles eram que nem um bebezinho, eles eram pessoas já maduras. Mas o bebezinho, gente, eles têm consciência de mal? Nenhuma. O bebezinho tem consciência que está peladinho ali? A gente tira foto do bebê peladinho. Às vezes posta a foto do bebê peladinho na internet. Coitado. Expondo as vergonhas do bebê. Mas é que é tão bonitinho, tão fofinho, tão cheio de dobra, não é? A gente troca o nosso bebê na frente de todo mundo. Todo mundo, o bebê se importa. O bebê liga, está pelado ali. Todo mundo pega o bebê peladinho, ele liga. Por que ele não liga, gente? Porque não tem consciência de mal, não tem consciência de maldade. Ele está sendo cuidado, sabe? Adão e Eva, eles não tinham consciência de mal antes do pecado. Porque eles viviam na esfera do bem, do amor de Deus. É isso que eles conheciam. Quando a serpente os instigou, aí os olhos deles se abriram para o mal. Aquilo que era uma coisa natural, de viverem nus, descobertos. Eles estavam ali debaixo da proteção de Deus, não sentiam vergonha daquilo. Mas quando os olhos deles se abriram, eles correram para cobrir a nudez deles, porque o mal estava aqui já. Os olhos se abriram e eles foram conscientes do mal. E sabe o que aconteceu? A serpente só não avisou eles que eles iam ter consciência do que era mal, mas não iam ter forças para negar o mal. Eles iam ter sim consciência do que era o bem, mas não iam ter forças para fazer o bem. Por isso que o apóstolo Paulo fala: miserável homem que sou.
Porque o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Ele fala que ele ama a palavra de Deus e não consegue o bem. Ele quer fazer o bem, está no coração dele fazer o bem, mas ele não faz. Mas o mal que está ali nele, ele não quer fazer, mas o que acontece? Ele faz. Que miserável desgraça, gente. O ser humano, ele se viu culpado, porque ele pecou. Ele teve consciência do mal, o mal entrou no coração dele, na mente dele, em todo o ser dele. Ele correu e foi se cobrir. E gente, quantas vezes do nosso dia nós queremos fazer o bem, mas nós não fazemos. E isso na vida diária nossa. Eu quero honrar, mas eu não honro. Eu quero amar, mas quando eu vou ver, eu não amo. Eu consigo amar até um ponto, chega no momento, eu dou uma deslizada. Eu consigo honrar e obedecer até um ponto, mas chega um momento que eu dou uma deslizada. Eu vigio os meus pensamentos, mas quando eu vou ver, vem algum pensamento mau. Eu quero perdoar, eu decido perdoar, mas quando eu vou ver, às vezes, eu deixo novamente aquele sentimento entrar. Eu não quero falar mal, mas quando eu vou ver, já saiu da minha boca. Miserável pessoas que nós somos. Miseráveis pessoas que nós somos. Mas a palavra de Deus fala, ele continua falando, graças a Deus por Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus por Ele. Quando os nossos filhos, eles nos desobedecem. Quando você vê uma mãe que tem um filho que foi preso, você vê essa mãe riscar esse filho da vida dela. Isso no normal não. Quando a gente vai em porta de cadeia, o que mais tem são mães. Porque mesmo que o filho delas tenha se tornado um monstro, tenha matado alguém, tenha violentado alguém, essa mãe continua amando. Uma mãe que tem o seu filho com sentença de morte, ela não risca ele da vida dela. Ela continua amando e acreditando. Assim é Deus conosco. Quando nós pecamos, Deus não nos risca. Deus não nos rejeita. Deus continua nos amando. Deus continua te amando. Sabe o que acontece, gente? Nós temos posturas erradas quando nós pecamos. Quando eles perceberam que estavam nus, eles se perceberam culpados. A consciência deles foi despertada para o mal. Aí sim eles conheciam o bem e o mal. Conheceram, passaram a conhecer. Romanos 7, 21, 24 diz assim: assim encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. No íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerrando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? É Jesus que nos liberta. É Jesus. Adão e Eva tentaram esconder a nudez dele. Eles se esforçaram para cobrir a culpa deles. E posso falar, nós fazemos isso. Nós tentamos esconder a nossa nudez e a nossa culpa de Deus. Nós tentamos esconder. E qual é esse meio para a gente esconder? É através da religião. O ser humano tem uma consciência que o acusa e ele sempre vai buscar acalmar a sua consciência. Não adianta. O ser humano tem essa consciência que o acusa constantemente, porque ele é culpado. E sempre nós vamos buscar acalmar esta culpa
a nossa consciência, mas nenhum esforço meu é capaz disso, nem seu é capaz disso. A gente muitas vezes vem à igreja, a gente ajuda as pessoas, vamos na célula para aquietar a nossa consciência. Adão e Eva se vestiram com folha, gente. Todo esforço nosso para aquietarmos e escondermos a nossa culpa é em vão. É em vão. Não serve para Deus. Não há nada que a gente faça que venha não nos deixar culpados. Vem maquiar. E a gente ainda se deixa enganar pelo nosso coração. Falando, eu vou à igreja, eu ajudo as pessoas, eu leio a Bíblia, eu oro, eu faço parte do ministério, eu lidero uma célula, eu sou pastor. Mas você peca. Ou é só eu que peco aqui? Porque eu peco. Eu peco. Não era nem para eu estar aqui em cima. Porque nós somos pecadores. Você consegue acalmar a sua consciência durante um tempo, mas aí você cai. Você cai. Você cai no seu dia a dia. Você cai lá no relacionamento seu com a sua esposa, com o seu marido, no seu relacionamento com os seus filhos, no relacionamento com os amigos. Você cai. Você cai. E aí o que acontece? Para nós que conhecemos, vem o quê? A acusação. Nossa consciência vem nos acusar. E aí, todas as nossas obras de justiça, onde ficam? Toda a coisa boa que a gente está fazendo, porque a gente é bom, aonde fica? Aonde fica? Não fica, né? Porque veio a culpa sobre nós. A religião é uma criação humana para buscar aquietar a sua consciência, buscar apagar a sua culpa, mas ela só nos afasta ainda mais de Deus. Porque quando nós nos sentimos culpados, gente, a primeira coisa que a gente começa a fazer, diminui a nossa oração. Não é? Diminui a nossa oração. Às vezes a gente não quer ir para um culto, prefere ficar em casa, que a gente está mal. Não vou na célula hoje, não sou digna de fazer o que eu faço. Só nos afasta mais de Deus. Isaías 59:6 diz assim: suas teias não servem de roupa, eles não conseguem cobrir-se com o que fazem. Nenhuma justiça nossa consegue cobrir a nossa culpa. Isaías 64:6 somos como impuro, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Murchamos como folhas, e como o vento as nossas iniquidades nos levam para longe. Eu tinha ouvido sobre trapo sujo, que era sobre os panos, né, da menstruação que a mulher usava antigamente. Peraí, tá, gente? Mas eu ouvi que também se relacionava às ataduras que enfaixavam o morto, né, enfaixavam o leproso, desculpa. Imagine como que eram aquelas ataduras no corpo de um leproso, que estava cheio de chagas, de pus, de pele que sai. Tudo que a gente faz para tentar ser aceito diante de Deus e cobrir a nossa culpa, é como essas faixas com pedaços de pele podre para Deus. Forte, né, gente? Mas é isso. Mas é isso. Sabe por quê? Porque Deus mostra que em nós não temos capacidade nenhuma de estarmos aqui. Deus mostra que nós não temos nada que venha como mérito para nós estarmos aqui. Eu estou aqui porque eu sou boa. Não é porque eu sou boa, porque bom só é Deus. Bom só é Deus.
não há nada que a gente faça. O que aconteceu? Mais cedo ou mais tarde, Deus foi encontrar com eles. Gênesis 3:8 diz assim: ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde está você? Mais cedo ou mais tarde, gente, Deus vem até nós. Deus vem até nós. E Ele pergunta para nós: onde está você? Onde está você? Essa pergunta, ela mostra duas coisas. Ela mostra o quanto o ser humano estava perdido e está perdido. E o quanto Deus é gracioso, misericordioso, porque é Ele que vem nos buscar. Uma coisa eu aprendi: não adianta. Nada que eu faça me torna digna diante de Deus. Não adianta. Eu posso servir todo mundo. Eu posso obedecer, honrar, até um ponto, lógico, porque tem momentos que eu vou escorregar. Mas todas as vezes eu vou ver que vai ter um momento que eu vou me ver indigna diante de Deus, porque eu não vou conseguir 100% aqui nesse corpo mortal, não. Aqui não. E aí, o que eu faço? O que eu faço? Continuando aqui. Versículo 10. E ele respondeu: Adão, ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Se você tem se escondido de Deus, através dos seus atos de justiça, né, das folhas. Adão estava com folha, gente. Eu não estava tão nu assim, entendeu? Ele escondeu umas partes das vergonhas dele. Mas quando Deus falou: Adão, onde você está? Eu me escondi porque eu estava nu. Porque eu estava nu. Não se esconda de Deus. Não se esconda dele. Não se esconda. Adão, nesse momento, ficou com medo. Se escondeu porque estava nu, se sentiu inadequado, se sentiu culpado. Não se esconda de Deus. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore do qual lhe proibi comer? Aí Deus fala: Fabiana, por que você está se escondendo de mim? Né? Ô, Fabiana, por que você está fazendo isso? Por quê? Por que você quer, se esconder, chutar o pau da barraca, né? Tá aí amuado, por quê? Por que você não quer se relacionar comigo? Por que você está na sua? Né? Por quê? E aí, o que acontece? Olha como Adão responde: disse o homem, foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore, eu comi. Aí eu respondo para Deus: é culpa do Leandro. É culpa do Leandro. É ele que me deixa assim. É culpa da Débora. É culpa do Rafael, que faz eu perder a paciência. Eles me levam a pecar. É culpa deles. Não dá, gente. Eu tento. E o que acontece? Eles vão lá e me cutucam. É culpa da minha amiga. Porque é ela que foi falsa comigo e não eu com ela. É culpa dela. Por que eu estou assim, amoada, não quero nem ir para a igreja? É culpa dela. É culpa da minha mãe. É culpa do meu pai. É culpa do meu irmão. É culpa do país. É culpa de todo mundo. Menos minha culpa. Menos minha culpa. E outra coisa, Deus, é culpa sua. Porque foi o Senhor que me deu o Leandro como marido.
Foi o Senhor que me deu o Rafael e a Débora como filhos. É culpa sua porque eu não pedi para nascer nessa família. E a gente culpa todo mundo. E não reconhecemos a nossa culpa. É culpa minha, Pai, porque eu não honrei o meu marido. É culpa minha, Jesus, porque na hora que eu tinha que ter tido calma, paciência com os meus filhos, eu estourei. Eu falei mesmo, às vezes eu até amaldiçoei, a culpa é minha. Mas Adão não fez isso. Adão se isentou da culpa. Deus abandonou Adão por causa disso? Deus nos abandona por causa disso? Quando a gente dá desculpas para Ele e a gente se isenta da responsabilidade, Deus não nos abandona. Deus continua nos amando. Louvado seja o nome dEle por isso. Quando Deus teve encontro com Paulo, Paulo achava que estava tudo certo na vida dele. Paulo servia a Deus. Tudo que Paulo fazia é porque ele dizia que amava a Deus, levava a Deus a sério, tinha temor no coração dele. Paulo se tornou um perseguidor de cristãos. Paulo prendia, acabava com famílias, matava pessoas. Tudo por amor a Deus. Tudo por amor a Deus. Quando Deus teve encontro com Paulo, ele caiu cego. Sabe por quê? Porque ele viu que nada que ele fazia era certo. E não cobria a culpa dele. Por mais que ele levasse a palavra de Deus à risca, ele fala que cumpria toda a lei, não serviu de nada. Porque ele achava que as folhas de figueira que ele pôs para ele, para cobrir a culpa dele, era suficiente. Quando Deus teve esse encontro com Adão, ele se viu nu. Quando Deus teve esse encontro com Paulo, Paulo se viu nu. Quando Deus teve encontro com Pedro, Pedro se viu nu. Porque quando Pedro negou Jesus, Pedro falou: não vou te negar, eu vou morrer pelo Senhor. Porque eu sei, porque eu te sirvo, eu te amo, eu dou minha vida por ti, eu te conheço. O que aconteceu? Pedro caiu e negou. E Jesus trocou olhares com ele na hora. E Pedro lembrou. Pedro se viu nu. Sabe, meus irmãos, Deus nos leva a nos vermos a nossa condição diante dEle. Condição que estamos nus. Mas depois Ele mostra e se revela quem Ele é. O ser humano não consegue viver tendo a revelação de quem ele é mesmo, sem ter a revelação de quem Deus é. E sabe o que Deus é, gente? Deus é amor. Deus é amor. Eu não sei como você chegou aqui, não sei como foi sua semana, mas a palavra de Deus fala que nada fica encoberto aos olhos de Deus. Gente, está tudo descoberto aos olhos de Deus. Mas quando Deus se revelou, mostrou para Adão e Eva a nudez deles, mostrou para Paulo, mostrou para Pedro, mostra para mim a nossa nudez. Não é para nos envergonhar, não é para nos acusar, mas é para mostrar que Ele tem um amor que cobre e apaga toda a culpa na nossa vida. Toda a culpa. Em seguida, o Senhor falou para Adão. Quando Adão acusou, a mulher acusou Deus. O Senhor, Deus perguntou à mulher o que ela tinha feito. E mais para frente, quando a mulher falou que tinha sido a serpente que a tinha enganado e a comido, que um foi jogando para o outro. Olha o que o Senhor fez. No versículo 15, diz assim: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Logo em seguida, Deus trouxe esperança para Adão. Deus trouxe esperança. Quando Deus deu essa palavra de esperança, de que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente.
Ele permitiu que Adão ouvisse. E sabe o que aconteceu, gente? Nunca tinha me atentado para isso, e é verdade, Adão creu. Adão creu naquela palavra. E depois que Adão creu, o que aconteceu aqui? Versículo 20 mostra que Adão creu. Gênesis 3:20. Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria a mãe de toda a humanidade. E sabe o que significa Eva? Vida. Vida. Eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal e gerou morte para eles. Como Adão ia pôr o nome na sua mulher de vida, se ele não tivesse crido na palavra de Deus? E quando Adão creu na palavra de Deus, Deus pôde fazer algo com ele. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Sabe qual é a roupa apropriada para nós estarmos diante de Deus? Somente a roupa que Ele faz para nós. Quando nós cremos, nossa nudez é coberta. E sabe quando nós cremos no quê? Em Jesus Cristo. Só Ele é o caminho, a verdade e a vida. É louco isso, gente. Nós não somos dignos. Por que Deus fez tudo isso por nós? Porque Ele deu o seu Filho ao mundo. Porque Ele tanto amou o mundo, se o mundo não está nem aí para Ele. Isso a gente só vai saber na eternidade, tá? Porque não dá para explicar. É graça e misericórdia. Hoje o Senhor quer cobrir a tua nudez. Sabe o que hoje Deus mostra para nós? Filhos, mesmo que você peque, mesmo tendo todo o conhecimento que você tem, mesmo tendo o meu Espírito em você, e você peque, eu continuo te amando. Você continua sendo digno. Você ainda está coberto pelo sangue de Cristo em você. Nós não precisaríamos fazer nada, gente. Deus já nos ama. Deus já nos ama. Por que a gente faz? Por que a gente está aqui? Porque nós somos amados. Só por isso. A gente não está aqui porque a gente está buscando justificar a nós mesmos. Porque nós já fomos justificados em Cristo Jesus. Aquele que não tinha pecado se fez pecado por cada um de nós. Ele morreu uma morte de cruz. Ele não precisava. Ele era santo, ele era puro, ele obedecia. Ele negava a si mesmo. Mas ele se fez pecado. Ele deu a vida dele para pagar o que a gente devia. A vida. Você não precisa mais se esconder dele. Toda vez que você cair, você tem que fazer o seguinte: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. E o alvo é Jesus Cristo. Amém? Eu queria que você curvasse sua cabeça, fechasse seus olhos. O Senhor te sonda. Ele te conhece. Ele sabe cada um dos seus pensamentos. Ele sabe como foram os seus dias, a sua semana. Ele sabe como você está se sentindo. Ele sabe que você quis se esconder dele. Ele sabe que você não se sente digno de estar na presença dele. Ele sabe. Só que ele te ama. E ele já te fez digno. Ele te fez digno. Sabe o que a gente tem que fazer? Diferente de Adão,
Nós temos que estar diante dele e reconhecer: Pai, eu pequei mesmo. Pai, eu errei mesmo. Mas, Pai, eu aceito o sacrifício de Jesus na minha vida. Pai, eu quero ser lembrada todos os dias, Pai, que o Senhor me cobriu. Tampa a minha nudez todos os dias, para que eu possa estar na tua presença. Pai, eu sei que nada do que eu faço